E hoje vamos para a segunda parte do vídeo do dividendo inteligente para o mês de novembro. Novembro costuma ser um ótimo mês para quem busca dividendos e não é à toa que eu tive que dividir esse vídeo em dois, até porque possuímos excelentes empresas que historicamente anunciam dividendos durante o mês de novembro. E vamos iniciar por ela, uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, a Taesa, que atua no segmento de transmissão de energia, que é o filé mignon do setor elétrico. Taesa é conhecida pelos seus bons dividendos, uma empresa que hoje está com um dividend yield de 10,04. E a dúvida mais comum é quantas vezes a empresa paga dividendos. Eu sempre gosto de analisar no mínimo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. A empresa não nos fornece um calendário de anúncios de dividendos. Até existe a possibilidade de dividendos trimestrais, inclusive vou deixar passar aqui esse vídeo que eu falo sobre a possibilidade do dividendo trimestral na Taesa. Como não possuímos uma confirmação, identificamos que a empresa anuncia em média 3 dividendos ao ano, com previsibilidade de data com durante o mês de janeiro, maio, agosto e novembro. Ela não falhou em 2024. Vou descer aqui um pouquinho mais e você irá identificar o que eu estou dizendo. A empresa anunciou dividendos com a data com no mês 1 de 2024, no mês 5 e também no mês 8. Ela não falhou nesses meses que ela é altamente previsível. E agora vamos voltar os olhos para o mês de novembro. Filtrando aqui pelo mês 11, você irá identificar que a empresa só falhou durante o mês de novembro em 2021. Por isso a Taesa está no nosso radar do dividendo inteligente para o mês de novembro. Para ter uma noção do que esperar, eu sempre gosto de analisar o histórico dos últimos 3 anúncios. A Taesa acabou falhando em 2021, por isso vamos utilizar somente 2022 e 2023. Olhando para esses últimos 2 anúncios, possuímos aqui uma média de 82 centavos. Utilizando a cotação atual, média de 2,39, o dividendo de 2022 gerou um yield na cotação atual de 3,07 e o de 2023 1,71. Eu gosto sempre de analisar esse histórico para ter noção do que a empresa pode anunciar, até porque os anúncios não costumam fugir muito disso, não costuma ter uma forte variação de um ano para o outro, a não ser que a empresa aumente o payout ou até mesmo distribua um dividendo extraordinário. Podemos esperar um yield ali entre 1,7% a 3%. O dividendo inteligente ou dividendo preditivo, que é a mesma estratégia, só possui um nome diferente, é uma excelente estratégia, só que antes de utilizar o dividendo inteligente ou preditivo, a gente busca ações baratas. E aqui eu vou te trazer o preço teto método Bazin. Caso você queira acompanhar o preço teto projetivo da Taesa com as mudanças na sua distribuição de dividendos, vou deixar passando aqui esse vídeo, onde eu te trago o cálculo da ação final 11, final 3 e final 4. Aqui vou utilizar a ação final 11, a ação de maior liquidez. Se você já conhece essa estratégia, eu vou pedir a sua paciência, até porque muita gente está entrando no canal hoje ou nunca ouviu falar da estratégia do dividendo inteligente. Essa estratégia foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Leitura obrigatória para os investidores que são focados em dividendos. Para chegar ao preço teto, de acordo com esse método, a gente utiliza a média de dividendos dos últimos 5 anos. Bombeiro, como você chegou a essa média? Simplesmente somei os valores que a empresa pagou de 2019 a 2023. Eu pego esse total e divido pelo período. Aqui estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pegamos esse total, dividimos por 5 e chegamos à média de dividendos, que é de 3,47. Esse método prega um yield estimado de 6%. E aqui possuímos o preço teto 57,90 para buscar no mínimo 6%. E com essa estratégia possuímos uma margem de segurança de 67,2%. Lembrando que essa estratégia não precisa ser engessada. Você pode subir a sua régua para 7, 8, 9, 10% tranquilamente. E caso você queira fazer alterações para fazer o cálculo do preço teto de acordo com o que você acredita, basta você fazer a aquisição e alterar aqui o seu yield estimado. Vamos imaginar que você queira um yield estimado de 8%. O seu preço teto, o preço limite, o preço máximo que você deve pagar nessa empresa é R$ 43,43. De acordo com a média dos últimos 5 anos, a margem de segurança está a 25,43%. A próxima empresa também é altamente previsível, CSN Mineração, a Semin. Além de possuir um excelente histórico de dividendos desde o seu IPO, ela está operando com um bom dividend yield de 8,14 e é uma empresa extremamente previsível e também barata. Semin 3
nos últimos 5 anos, ou desde o seu IPO, vem anunciando dividendos em média 3 vezes ao ano, com previsibilidade de Datacom durante o mês de maio, novembro e dezembro. Vamos filtrar aqui pelo mês 5. Lembrando que ela fez o IPO bem recente e desde então não tem falhado durante o mês de novembro. Possuímos aqui 2022 e também 2023. E eu sempre gosto de analisar a média dos últimos 3 anúncios. Na Semin possuímos somente 2022 e 2023 e mesmo assim identificamos que a empresa costuma anunciar bons dividendos. Na cotação que eu gravei esse vídeo, estamos falando de um yield de 1,91 a 3,82 e eu já tenho a média para ter uma noção. 18 centavos, em média 2,86% nos últimos 2 anúncios utilizando a cotação atual. Ela já esteve mais barata alguns meses atrás, chegando a uma margem de segurança de 144%. No momento atual, ainda assim é uma boa margem de segurança, 80,4%, pois o preço teto é 11,58, a média de dividendos é de 69 centavos. Saindo da Semin CSN Mineração e entrando em outra mineradora, dessa vez a Vale. Vale que se transformou em uma grande vaca leiteira nos últimos 3 anos. Hoje ela opera com um dividend yield de 12,45% e ela se mostrou muito previsível em anunciar dividendos. Vamos analisar aqui os últimos 5 anos. Possuímos uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos e chegamos aos meses com maior previsibilidade. Lembrando que utilizamos a média. Em alguns anos a empresa costuma anunciar 3 ou 4 dividendos ao ano. Identificamos que os meses com maior previsibilidade é março, agosto, novembro ou dezembro. E assim como a CSN Mineração, nos últimos 2 anúncios, a Vale acabou anunciando um bom rendimento. Utilizando a cotação atual, 2022, estamos utilizando o mês de dezembro, 29 centavos, 0,5. Agora, para o ano de 2023, estamos utilizando o mês de novembro, a Vale acabou anunciando um rendimento mais parrudo, chegando a 3,98 na cotação atual e mesmo utilizando a média 1,31, possuímos aqui 2,24. Podemos esperar aí, caso a empresa venha anunciar em novembro ou dezembro, um yield entre 0,5% a 4% ou até mesmo 2,24% utilizando a sua média. Só que é importante lembrar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Essa é uma estratégia que nos ajuda na tomada de decisão. Identificamos que a empresa costuma pagar grandes dividendos durante o mês de novembro, pagou uma média de 6,42 com um yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 107,08, margem de segurança de 83,3%, assim como fizemos na Taesa e também no vídeo passado na Petrobras. Subir a régua em empresas de commodity é altamente recomendado. Vamos imaginar aqui com 8% de yield estimado. Aqui chegaremos ao nosso preço teto, preço limite R$ 80,31 e ainda assim possuímos uma belíssima margem de segurança de 37,6%. Até mesmo subindo essa régua para 9%, ainda assim possuímos uma belíssima margem de segurança de 22,33%. Bombeiro, 10% se encaixa na Vale? Sim. Para buscar 10%, o preço teto é R$ 64,25, a margem de segurança de 10,09%. Vamos voltar aqui para deixar gravado o mínimo de 6%, o que o método Bazin prega. E quando falamos em Vale, não podemos esquecer dela, a BRAP4, a Bradespar. Uma holding. O que é uma holding? Uma empresa que investe em outras empresas, ou seja, a Bradespar adquire ações de outras empresas e atualmente ela possui no seu portfólio somente ações da Vale. Podemos considerar que é uma Vale com desconto, ou desconto de holding. E quando a Vale anuncia dividendos, esse dividendo entra na Bradespar e ela costuma distribuir grande parte desses valores aos seus acionistas. E não é à toa que hoje ela opera com um dividend yield de 16,01 e com esse desconto identificamos que os múltiplos de valuation estão bem abaixo do da Vale e o yield superior. Vamos analisar agora o seu histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos, a Bradespar anunciou em média 2 dividendos com previsibilidade de Datacom durante o mês de abril, novembro ou dezembro, assim como fizemos na Vale. Tivemos grandes dividendos que não devem se repetir no curto prazo. Nos últimos 2 anúncios de dividendos, considerando 2022, yield de 7,3, 2023 a empresa anunciou 1,62, 8,56,
utilizando a média 1,50 e o de 7,93%. A Bradespar pagou dividendos extraordinários e eu fiz alguns ajustes na sua média para não ficar muito distorcida. R$ 2,98 é a média, com o yield estimado de 6%. Identificamos que a empresa está com uma excelente margem de segurança de 163,4%. E mesmo fazendo alguns ajustes na sua média, identificamos que nos últimos 5 anos a empresa pagou uma média de 15% ao ano. Sim, a Bradespar gerou muito valor ao seu acionista nos últimos 5 anos. E assim como aconteceu no primeiro vídeo, no segundo também possuímos um dividendo confirmado, só que melhor ainda, pois no primeiro vídeo tínhamos a Datacom confirmada. E nesse segundo vídeo do dividendo inteligente para o mês de novembro, além da data, possuímos o valor anunciado. Sim, estamos falando do dividendo da Caixa de Seguridade, uma empresa altamente previsível, e não é à toa. O dividendo já está confirmado. Vou te mostrar as datas e também o valor anunciado da CXSE3, a Caixa de Seguridade. E por isso eu gosto tanto dessa estratégia. A Caixa de Seguridade está presente na nossa carteira aqui do canal, apresenta uma valorização de 42% nos últimos 12 meses. E ainda assim, mesmo com essa forte valorização, olhem esse dividend yield, um yield de 8,95%. A Caixa de Seguridade vem se destacando quando o assunto é dividendos e ficou melhor ainda quando a empresa passou a distribuir de forma trimestral. Possuímos um anúncio de dividendos em aberto, um dividendo confirmado para o mês de novembro, CXSE3, 23 centavos. Um yield de 1,58% na cotação atual, data com 4/11, pagamento previsto para 18/11 de 2024. A gente estava acostumado com grandes anúncios da Caixa de Seguridade. Até então, ela anunciava dividendos de forma semestral, 2 vezes ao ano. Só que agora ela passou a distribuir dividendos de forma trimestral e aqueles anúncios parrudos acabaram sendo divididos ao meio. E isso acaba ajudando a nossa bola de neve. E você prefere dividendo trimestral ou semestral? Até eu que sou mais bobo, é óbvio que prefiro trimestral. E agora vamos saber se a empresa está cara ou barata. A média que estamos utilizando é de 82 centavos e com o yield estimado de 6%, identificamos que a empresa está acima do preço teto, 6,68%. Caso você queira conhecer o dividendo projetivo, uma estratégia que eu acredito que se encaixa muito bem na Caixa de Seguridade, vou deixar passando aqui o vídeo que eu mostro o cálculo do dividendo projetivo e se existe ou não margem de segurança de acordo com a minha expectativa para o exercício de 2024. E você utiliza a estratégia do dividendo inteligente para te ajudar na tomada de decisão? Deixa aqui nos comentários. Se você não conhece, eu recomendo que você entenda um pouco melhor como funciona essa estratégia na prática e como ela irá te ajudar. Para você entender um pouco melhor, eu recomendo o nosso primeiro vídeo, um vídeo que eu fiz na data de ontem, onde eu falo sobre o dividendo inteligente de outras 5 empresas para o mês de novembro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.